Bora papear e montar. Gente, achei que eu não fosse conseguir chegar pra falar com vocês, porque tive um problema com a internet na alteração de planos aqui. E aí pensei que não fosse dar certo, mas deu tudo certo. Tô aqui pra mostrar aquela bonequinha que eu criei com vocês no YouTube, deixei um vídeo lá pra colocar em camadas agora, pra fazer em camadas. Mas antes, eu quero falar algumas coisas aqui, porque eu moro num apartamento pequeno, num condomínio, então pode ser que tenha barulho. Criança chorando, a porta batendo, esse tipo de coisa. Tô assim, ó, com tudo empilhado por aqui. Não tenho mais espaço para quase nada, mas é assim, né? A gente faz o melhor que a gente consegue com aquilo que a gente tem naquele momento. Eu vou virar a tela em alguns momentos para compartilhar também a tela do meu computador, ver o que eu estou fazendo ali no passo a passo. Qual que foi a intenção do Bora Papear e Montar? Além de eu ter uma companhia, porque às vezes o trabalho da papeleira é solitário, a gente fica dentro de casa trabalhando. Então, no meu caso aqui, as crianças já estão na escola no período da tarde e eu fico sozinha, então às vezes eu falo comigo mesma. E aí surgiu a ideia de por que não, né? Dividir esse momento e às vezes até colocar alguma dúvida em questão, né? De repente alguém tem alguma dúvida e dá para esclarecer na hora. Me perguntaram recentemente a respeito da posição dos roletes, então vou dividir com vocês como que eu faço aqui com a minha cami e tudo certinho, tá? Então, vem aqui, vou te mostrar aqui, ó. Não sei depois se eu vou conseguir deixar gravado ou não, mas vou tentar, tá? Então, eu queria só mostrar aqui, ó, o que a gente vai fazer. Essa bonequinha aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Legalzinho aqui, de repente dá certo, né? Peraí. Essas bonequinhas foram criadas num vídeo. Se você ainda não viu, tá disponível lá no YouTube. Não sei se vai ficar por muito tempo ainda, mas tá lá disponível. Essa aqui, olha, eu criei em camadas. E as camadas estão aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui foi a parte do desmembramento, né? Das partes em camadas. E aqui, mais para baixo, eu já separei por cores de corte. Então, vamos criar juntas aqui, vamos cortar juntas e vai dar tudo certo no fim. Vou mostrar qual é o processo que eu faço todo aqui, tá? Então, agora, vou colocar aqui a câmera, vou virar um pouquinho aqui, ó, que aí dá pra pegar tudo. Pra adiantar algumas coisas, eu já deixei aqui umas fitas bananas cortadas e os papéis na base. E aí, o corte vai ficar mais rapidinho. Vou ver se eu consigo dividir tudo. Mostrar tudo o que eu faço aqui, o passo a passo, certinho. Então, lá na tela do computador, como eu te mostrei, já tá a divisão em cores de corte. O que eu vou fazer aqui? Com uma espátula de feltro, eu vou firmar bastante aqui na base para não ter problema. Eu não gosto de colocar muita cola na base para o papel não grudar, ainda assim, às vezes ele gruda. Então, eu fixo com a espátula de feltro também, para ajudar bastante aqui. Se você não tem uma espátula de feltro, pode usar um outro tipo de espátula, só vira a base e pressiona por aqui, para não arranhar o papel, tá? Então, aqui já tá aqui certinho. Vou posicionar aqui, mas antes eu quero te mostrar a questão dos roletes, olha só. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Os roletes, eu tiro o de lá do canto. Deixa eu ver, peraí, tô muito mal posicionada aqui. Eu tiro aquele do canto, não utilizo, eu inutilizo aquele, utilizo só esse aqui e esse aqui, tá? Então, eu só uso 2 roletes por aqui. Também não gosto da iluminação de LED, então fica só a luz da câmera mesmo. Mas esse é um gosto meu, é como eu me adaptei aqui. Aí, se for melhor pra você com a lâmpada aí, não tem problema nenhum também. Então, eu vou começar aqui pelo corte do papel vermelho. Eu quero deixar aqui a parte do corte também para compartilhar com você, caso tenha alguma dúvida aí. Então, eu coloquei ele na máquina. E aqui, ó, eu vou tentar virar a tela novamente para mostrar como é a parte da configuração aqui no computador. Então, eu vou começar com o vermelho. O que é legal aqui do Flex? Eu não preciso, aqui tá a minha prancheta de trabalho, olha só.
Só que eu não preciso estar com o corte aqui dentro. Eu posso estar com o corte em qualquer lugar da minha área de trabalho. Então, eu posicionei o papel na máquina vermelho. O que eu vou cortar aqui é o vermelho. Então, eu vou fazer uma seleção aqui para pegar todas as peças do vermelho, tá? Porque aí eu vou cortar só o que é vermelho mesmo. Então, se porventura pegou um marrom ou uma outra peça do lado, é só tirar a seleção dela. Deixo aqui selecionado no vermelho e vou na minha lâmina de corte, aqui em cima na ferramenta cortar plotar. Daí vai abrir a minha janelinha do Flex, do Production Manager, e vai estar aqui no cantinho as peças que eu vou cortar. Se não tiver aparecendo aí para você, se tiver toda a área do seu corte assim, mostrando todo o projeto, é só descer aqui na barrinha de rolagem, aqui do lado, ó, desce tudo aqui e marca essa última opção aqui, olha, que é somente seleção. Quando a gente faz isso, daí marca só o que está selecionado na área de trabalho. Então, aqui é só eu configurar o corte, a minha linha de corte aqui é preta, então eu desmarco todas as outras cores e deixo somente o preto para cortar. Então, aqui ele já tá marcado. Tá ocorrendo também, eu não sei se já aconteceu com você aí, de às vezes clicar em enviar, fica mostrando o trabalho aqui em cima, só que na máquina não acontece nada. Comigo às vezes tá acontecendo isso. Então, eu deixei para fazer o corte aqui também, para caso isso ocorra, te mostrar como eu tô resolvendo por aqui, paliativamente, tá? Então, eu vou dar um enviar aqui, e lá na minha máquina já vai fazer o corte. Tá fazendo o corte ali, ó, da parte do vermelho. Esse barulhinho que tá fazendo aí de raspagem não é pegando papel aqui não, é que eu coloquei uma fita aqui entre a mesa plana e a máquina, porque tava tendo um degrau aqui, então engastalhava a base. Então, eu fiz essa gambiarra aqui. Então, esse barulhinho, às vezes, é dessa fita. Bom, uma vez que ele já cortou o vermelho, na máquina mesmo, eu vou posicionar agora lá no meu marrom. Pra cortar agora o corpo da minha bonequinha. Então, eu vou fixar aqui, que tá soltando. Vou ajustar a lâmina pra o comecinho aqui do papel. E voltando lá no computador, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó, concluído. E vou pegar agora a parte marrom. Então, a parte marrom são essas duas partes aqui. Com elas selecionadas, eu faço o mesmo procedimento. Volto lá na minha ferramenta de corte. Cortar, plotar. E agora eu vou cortar somente o corpinho e a cabeça, da mesma forma. Posiciono aqui, então, olha só. Aquela parte que eu falei que tá acontecendo de travar o trabalho aqui nessa parte de cima, eu notei, não sei se tem a ver, mas eu notei que quando tá aqui marcado em azul, e aqui também eu mando para corte, ele acontece. Então, o que eu tenho feito? Eu deixo selecionado só aqui. De novo, não sei se tem a ver, mas para mim, quando eu faço isso, tá resolvendo. Então, quando eu deixo selecionado só na minha cor de corte e mando em enviar, ela vai normal, tá? Então, tô fazendo aqui novamente da mesma forma. Tá cortando ali já. Gente, essa bagunça toda aqui não tem o que fazer. Eu tomei a mesa de jantar da minha casa. Não tem mais um espaço aqui, então ignorem a bagunça. Sigam somente aqui na parte do corte, tá? E aqui, o que é legal, eu deixei pra cortar tudo com vocês, pra vocês verem a questão do corte. Aqui eu já cortei as duas cores. E olha só. O corte saiu perfeito. Aqui parece que tem rebarba, mas na hora que eu tirar da base, vocês vão ver que tá tudo certinho. Vou deixar aqui por enquanto e vou passar pro preto. Então, aqui já tá o meu papel preto. Vou colocar aqui na base novamente. Na base não, na máquina. Puxou torto, eu volto e insiro novamente. O que acontece aqui é que essa base, a que eu tô usando, a base de corte da Heliaco, é excelente. Só que ela é um pouquinho grossa, então às vezes ela é de 50 micras. Às vezes o rolete trava mesmo nela. Então aqui já conferi a parte do papel na lâmina. Volto aqui no meu sistema, dou um concluído e pego o preto. Aqui tem um pulo do gato. O que acontece? Como a minha linha de corte é preta, e aqui essa imagem é preto,
Se eu deixasse a parte do corte para sair normal, ele ia cortar 2 vezes. Então, o que eu faço aqui nesse caso? Para mandar para o cliente, eu deixo assim no pretão. Então, olha, se eu puxar essa menininha para cá, percebe que tem uma cor diferente? Essa tá mais preta e essa tá mais acinzentada. É porque para a hora do corte, o que eu faço? Eu seleciono tudo que é preto e eu altero aqui para um cinza mais escuro na minha paleta de cor, para não dar nenhum problema na hora do corte de acontecer corte duplo. Então, eu pego toda a imagem que é preta e mudo. No seu caso, se for linha vermelha, um exemplo, você muda do vermelho para um vermelho diferente, para não dar corte duplo na hora de cortar, tá? A diferença é que tem que ter uma linha de corte de uma cor e o preenchimento da tua figura que vai ser cortada de outra cor. Aí não dá problema. Então, aqui eu já deixei no cinza mais escuro e vou seguir o meu corte. Da mesma forma, ferramenta cortar plotar, aparece só o que é preto. Eu já volto aqui, desmarco o 90% black, que é o meu cinza mais escuro, que tá aqui embaixo, e deixo só o preto. Aí dá tudo certo. Dou um enviar aqui no programa e lá na máquina já vai tranquilo também. Então é super rapidinho esse corte. É muito legal quando a gente mesmo cria o arquivo, o desenho dos pontos em localidades certas, cria esse corte que você tá vendo aí, que é super tranquilo, corta como manteiga, não tem problema nenhum de fiapo, corte peludo. Aqui, como eu já cortei tudo, eu vou desligar a máquina, que ela serve também de apoio para mim, porque o espaço é pequeno por aqui. Então, ó, o corte, dá pra ver por aqui que é um corte limpo, tá vendo? Não tem rebarba, não tem nada. O papel que eu tô usando é o papel 180, é Color Plus. E agora eu vou tirar da base aqui, vou voltar você aqui pro cantinho. Deixa eu só virar a câmera aqui novamente, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu controlar tudo. Vou colocar aqui, ó, que dá pra você acompanhar tudo que eu vou fazer. Se porventura tiver alguma dúvida, pode mandar, depois eu olho aqui pra responder. Como é que eu tiro aqui o papel da base? Eu, às vezes, uso o auxílio de uma espátula. Eu vou te apresentar ferramentas muito importantes aqui, viu? Algumas delas inusitadas. E aí, eu vou tirando. Como esse aqui eu fixei bastante com a espátula de feltro, então eu viro a base para não entortar o projeto. O papel eu vou tirando sem medo mesmo, porque eu sei que o corte tá legal. Então, olha, aqui não teve nenhuma rebarbinha. E eu quero te mostrar o rostinho com o corte. Então, eu às vezes dobro um pouco a base assim, e com o auxílio da espátula eu vou puxando o trabalho. Dá pra ver? Olha aqui. Vou pôr um fundo branco. Quando a gente desenha e o ponto tá certinho, o corte sai assim, ó, limpinho. Independente de ser corte pequeno ou grande, sai bem limpinho. Então, aqui eu vou separando já as pecinhas. Vai com cuidado para não entortar nenhuma peça. Se tiver dificuldade, vira a base ao contrário. Que se tiver algum rasguinho aqui no papel, não dá pra gente aproveitar, dependendo de onde ele vai ficar na peça. Então, com muito cuidado, vai tirando. Aqui eu já tirei o marronzinho, essa parte já deixo limpinha aqui na base. Aqui também, ó, o vestidinho. Vai separando todas as pecinhas e depois a gente organiza. Então, pecinhas pequenas, normalmente eu uso presa em uma fita crepe para não perder, porque não tem coisa mais chata do que a gente perder peça no final do trabalho, ver que tá faltando e ter que cortar tudo de novo, né? Então, eu vou mostrar aqui também essa dica. Eu tenho uma fita crepe aqui. E aí, ó, eu posiciono assim, já sabendo o lado também que é, porque às vezes tem peça que é diferente um lado do outro, então eu já deixo grudadinho assim, ó, não perde, tá? Então, essa já foi pra lá. Esse papel aqui, o que eu faço? Eu corto, e até esse pedaço e esse aqui eu costumo guardar, então eu vou até te mostrar como que eu faço normalmente.
Por que que eu guardo? Eu corto assim mesmo, no olhômetro. Por conta de retalho, e eu vou te mostrar no preto como que eu uso, porque a gente vai precisar utilizar aqui. Então, esses pedaços assim, ó, eu costumo guardar. Para o vazado do rosto, eu não corto na máquina. Então, eu já separo assim, depois eu coloco na minha pasta, separado por cor. E o pedaço pequeno, eu já descarto num lixinho que eu tenho aqui. Então, tudo que dá para aproveitar, a gente aproveita. Para não ter desperdício, para facilitar o trabalho. Também, às vezes, a gente precisa de um corte tão pequeno, e aí já vai dando jeito nas coisas. O resto descarta. Falta tirar o preto daqui, e a gente vai fazer do mesmo jeito. Vou virar aqui. Vou tirando assim. Por que que eu tiro a base do papel e não o papel da base? Para não entortar. Porque se entorta aqui a fibra, aí perde papel, a massa. Esse aqui eu corto depois, já te mostrei como que eu faço. Vou dando uma leve entortadinha assim na base, nada muito agressivo, tá, gente? Senão também danifica a base. Vou tirando aqui, se perceber que tá grudando muito, vira. Mas, ó, saiu retinho, certinho. Aqui o cabelinho a mesma coisa. E os sapatinhos. Esses sapatinhos também eu coloco aqui na fita crepe, junto com a parte vermelhinha. E agora temos o corte da nossa bonequinha. Então, vamos ver como ficou, ó. O preto, o marrom aqui, que é o corpinho, posicionado aqui acima. E aqui, ó, lá no vídeo do YouTube eu mostrei que eu faço sempre um recuo, uma linha interna, para não aparecer. Então, olha só, o preto, se eu virar aqui atrás, você percebe que o preto, ele é menor que o marrom. Dá pra ver aí. Por quê? Justamente para ele não aparecer na hora da montagem. Então, deixo assim, bem recuado, para não ter nenhum problema. Então, aí eu me guio pela parte que é mais precisa aqui no caso, que é o cabelinho, tá? Então, ficou desse jeito. Depois vem o rostinho, que é aqui que a gente vai usar o retalho. E aí eu te falo que eu guardo os pedacinhos exatamente para isso. Porque aqui, ó, eu já posso aproveitar esse pedaço. Então, eu já pego, corto um pedaço aqui. E já posso colar aqui atrás, sem nenhum problema. Não precisei da máquina para isso, porque também a gente não precisa ser refém de máquina, cortar qualquer pedacinho lá. Então, esse vazado aqui, no desenho eu coloco, às vezes, uma elipse lá. Coloquei nessa, inclusive. Mas na hora da prática aqui de colocar mesmo, é retalho de papel que vai. Então, aqui já temos o rostinho também. Ficaria assim, o cabelinho. O vestidinho. E aí, aqui deu uma leve engastalhada, por conta do biquinho, mas o vestidinho. E aqui seriam as ombreirinhas, os lacinhos e os sapatinhos. Então, com as pecinhas todas cortadas, o que eu começo fazendo? Eu começo vendo a parte que eu tenho que usar cola, porque tem parte que eu uso fita banana que eu quero dar mais destaque. Então, aqui no caso, eu já vou colar esse retalho aqui no verso da minha menininha. Como é um papel um recorte um pouco maior, eu posso usar um tubo de cola assim. Mas eu tenho esse pititico aqui, que eu também gosto de usar bastante, que é a cola de precisão, que tem esse biquinho aqui, olha. Eu acho que dá um acabamento melhor. Então, é com ele que nós vamos aqui. Vou usando aqui para colocar o meu recorte. Coloquei o recorte, eu não mexo mais, porque se eu mexer aqui atrás, aonde tem cola, no preto vai marcar. Ele marca ficando brilhante. Então, eu coloco aqui, já pressiono. E tá pronto, deixa ela separadinha ali no canto. Aqui no narizinho e na boquinha foi só um corte mesmo, mas a gente vai fazer um balangandã aqui pra dar uma realçada. Essa cola entope muito fácil mesmo.
E eu recebo bastante pergunta de como é a forma mais rápida e prática de desentupir. E quem já me perguntou já sabe, eu uso uma ferramenta muito especial, fecho de pão. Fecho de pão, descasco, a beiradinha dele fica um arame. E aí eu ponho aqui dentro do biquinho, quando ela entope. Deixa eu ver aqui. Aí, ponho assim, enfio, desentope na hora. O que eu recomendo sempre? Não tá usando? Fecha. Fecha ela, que aí não tem problema de entupir, tá? Essa menininha nós vamos deixar aqui separada, porque depois nós vamos fazer um chalque na bochechinha dela, tá? O que mais que tem pra colar aqui? Temos o corpo colado aqui na parte preta. Só que eu quero fazer uns cachinhos aqui também. Então, o que eu vou fazer antes de tudo? Antes de eu colar, eu vou fazer esses cachinhos. Então, essa vai ficar para depois. E temos aqui a parte dos sapatinhos. Então, já vamos colar aqui os sapatinhos. Tira da fita com cuidado para ele não amassar. E aí, eu tenho mania de pinça. Eu trabalho bastante com pinça. Eu gosto bastante dessa pinça inversa aqui. Inversa não, torta. A inversa não me adaptei muito, não. Que é aquela que você aperta. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Eu comprei duas até inversas, ó. Inversa é quando que você aperta, ela abre, e você solta, ela fica. Então, eu tenho essas duas, uma tortinha e uma reta. Só que acontece, a pressão delas é muito grande. E aí, acaba amassando o papel. Olha, eu vou pegar esse retalho aqui pra te mostrar. Quando eu pego aqui, ó, belisco aqui o papel. E aí, mesmo que eu use só um pouquinho de tempo assim, na hora que eu solto, ele tá marcado. Então, não gosto. Essa aqui é a mesma coisa. Ela amassa o papel. Então, quando é peça mais robusta, não tem problema. Mas eu não gosto que marque, então eu prefiro trabalhar com essa daqui. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar, vou passar cola aqui no verso do sapatinho. Eu retiro o excesso aqui na mão, no dorso da mão, para não ficar com muito excesso. E aqui eu sei, pelo desenho que eu fiz, que o sapatinho é bem na base aqui do pezinho. Então, já venho aqui no pezinho, posiciono na base, dou uma pressionada. Com o outro eu vou fazer a mesma coisa. Passo cola no verso. E como é que eu sei que é o verso e qual é o direito? Porque eu colei na fita crepe do jeitinho que ele saiu na base. Então, por isso que é importante a gente colocar tudo certinho, as pecinhas, quando elas saem da máquina, nas posições que elas vão ficar no nosso molde. Então, aqui já tá o sapatinho colado. Vou colar também o vestidinho. E o vestidinho, eu fiz o gabarito dele baseando aqui pela base. Então, é na base que eu vou medir aqui. Meço direitinho antes de colar, porque depois que cola, aí já era uma vez. E aí, ó, deixo assim certinho. Então, na hora que eu vou posicionar a pecinha, eu sei que eu tenho que posicionar pela base. Então, da mesma forma, eu viro o vestidinho, boto cola aqui toda no verso. Só que esse aqui, no caso, eu não vou colocar a cola aqui embaixo, porque eu acho que eu quero dar um relevo com fita banana. Então, eu vou deixar a cola só aqui em cima. Mesmo sendo peça grande, eu gosto de dar uma batidinha na mão, para não ficar com excesso. Meço direitinho aqui, olho direitinho. E antes de colar, eu posiciono a pinça aqui embaixo, do jeito que vai ficar certinho lá em cima. Já dou uma conferida ali se tá tudo certinho. E daí sim, eu posiciono e colo. Então, olha, quando a gente fez lá no YouTube, o recuo é pra isso aqui, ó. Quando eu colo, não aparecer nada na parte da frente da peça. Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil de ver. Ó, o pretinho passando, o vermelhinho dá pra ver passando aqui. Então, não corre o risco do corpinho aparecer. É por isso que serve o deslocamento interno que a gente faz na hora da criação. Que aí fica um trabalho mais bem acabado. Então, agora, o que falta aqui? Falta fazer os cachinhos da bonitinha e o cabelinho aqui. Aqui eu poderia cortar só a parte da cabeça, por conta dos cachinhos? Poderia. Por que eu optei por desenhar uma camada inteira aqui? Para dar firmeza e sustentação na minha peça. Porque essa peça, ela mede um pouquinho mais de 9 centímetros. Olha, ela mede 13 centímetros. Então, é uma peça que ela vai ficar grande.
o pescoço não é tão largo. Então, quanto mais sustentação eu tenho na minha peça, maior é a chance, aliás, menor é a chance dela envergar, dela entortar. Então, eu optei por fazer o corpo inteiro. Ah, a Priscila gasta muito papel. Gasta mais papel, só que o acabamento dela fica melhor, fica mais firme, muito mais firme. Então, eu prefiro gastar um pouco mais de papel, mas entregar um trabalho de qualidade, do que economizar papel, né, gente? Que a pessoa fala, você trabalha com papel. Na verdade, eu costumo falar que o papel vai de brinde, porque papel é o que tem de mais barato no nosso trabalho. Então, o papel vai de brinde. Então, vamos gastar um pouquinho mais de papel e entregar uma peça mais bem produzida, do que correr risco de entregar o cliente colocar no bolo e a boneca entortar a cabeça, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o chalk na bochechinha. Deixa eu trazer a pecinha pra cá. E aí, vocês já conhecem, né? Os meus amigos cotonetes estão aqui. Hoje eu optei por trazer aqui os giz pastel da marca Xing Ling, que atende super bem. Eu quis trazer para mostrar para vocês que é realmente possível fazer. Não tô com o godê aqui hoje, mas vou ensinar um outro jeito que dá para usar também o giz pastel numa boa, sem precisar do godê. E vamos lá. Aqui, antes de fazer a bochechinha, eu vou pegar um retalho de papel aqui. Peraí, deixa eu ver se eu encontro. Pra gente fazer um sombreadinho no nariz e na boquinha, porque é só uma linha bem fininha, senão não vai dar pra aparecer. Então, deixa eu pegar aqui, esse aqui mesmo, eu vou pegar. Vou fazer o seguinte, eu vou enfiar aqui, ó, antes de tudo, atrás, isso aqui é o agulhão, é usado bastante em encadernação, mas eu uso aqui nos topos em camadas também. Então, tem o narizinho aqui, eu quero que ele dê uma leve saltada pra frente. Eu vou virar minha peça do avesso. Vou procurar aqui o corte do narizinho que tá bem aqui abaixo do meu... Menina! Do meu retalho. Gente, eu esqueço palavras, viu? Esquenta não, é de família. Minha mãe esquece, minha avó esquecia. Os nomes dos filhos a gente troca tudo. Ó, eu dou uma empurradinha aqui, de leve. E aí ele já deu uma saltadinha aqui na frente, já dá pra ver, né? E aí agora eu vou fazer uma sombrinha aqui, uma pintadinha na boquinha dele, no narizinho dela. A boquinha não precisa, porque como ela é uma extensão maior, a hora que a gente colocar o papel, vocês já vão entender o que eu tô falando, já vai dar certo. Mas aqui, ó, eu fiz assim, e agora eu vou pegar a pontinha aqui, ó, essa aqui já tá até sujinha, porque eu já usei outras vezes. Vou enfiar aqui, ó, no narizinho, só pra proteger a parte aqui de baixo, que é onde que eu não quero que pegue giz, tá? Então, vou fazer assim. Vou baixar aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra te mostrar certinho. Se não der, eu te mostro de outro jeito. E aqui o narizinho tá aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. O narizinho tá aqui em cima. E a parte branca tá protegendo. Vou pegar um cotonete aqui. Vou dar uma sujadinha nele no marrom. Que a pelinha dela é marronzinha, ó. Então, eu peguei um giz praticamente da mesma cor. Vou dar uma raspadinha aqui no giz, com o cotonete mesmo. Às vezes, gente, ele vem com uma película protetora. E aí, dá só dar uma raspadinha assim, ó. Era isso que eu falei que eu ia te mostrar sem o godê. Ele já faz um pozinho aqui por cima. E aí, é só pegar, ó, aplicar aqui. Até sujou já bastante. Cotonete. Se tiver dúvida, dá uma batidinha assim pra sair. E passa de leve. Aqui no narizinho, eu passo de cima pra baixo, pra não marcar muito, tá? E aí eu tiro. Nesse caso aqui, como a cor foi bem próxima, ó, não apareceu. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar uma mais escura. Também não teria problema se eu pegasse uma mais escura logo de cara, porque o giz pastel, se a gente errar, é só apagar com a borracha. Qualquer borracha, tá? Ó, tem uma aqui escolar. Aí serve, dá pra apagar. Mas aqui eu vou pegar, então, um mais escurinho, bem mais escuro, ó. E aí eu vou dar uma raspadinha aqui nele também. Pegar bem pouquinho. Dou uma batidinha aqui. E aí eu venho no narizinho da mesma forma.
de cima para baixo, só para marcar levemente, para ter assim um leve sombreado, para aparecer mais, dar um pouquinho mais de destaque. Não sei se dá para ver aí, mas já deu um destaquezinho. Acho que não dá para ver direitinho no vídeo. Mas aqui pessoalmente já deu um destaquezinho. A boquinha eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou passar um vermelhinho. Então eu volto esses aqui para lá. E a boquinha a gente vai fazer ao contrário. Eu vou passar, deixa eu pensar aqui. Vou passar assim, ó. Aqui, porque eu quero só a parte de baixo dela. Então, ó, entrou aqui no meu cortinho da boca e eu vou passar bem nessa parte aqui o vermelho. Se não ficar bom, a gente troca e faz de novo do outro jeito. Apaga com a borracha e faz de novo. Então, eu vou deixar ela aqui e vou pegar um vermelho. Quero esse vermelho mais queimado. Vou pegar um outro cotonete aqui que eu já tenho vermelho. Ou poderia pegar um novo também, mas eu gosto do velhinho. Vou sujar meu giz e vou passar aqui. Lembrando que se eu não gostar, eu posso apagar. Aqui eu já vi que ficou uma parte pegando pra baixo, que parece o queixo dela. Então, eu sei que eu vou ter que apagar. Ó, deu uma marcadinha na boca de vermelho. Deixa eu ver se eu consigo aqui com o papel branco mostrar melhor. Não sei se tá dando pra ver direitinho no vídeo, mas pessoalmente deu um efeito, só que passou o efeito aqui pra baixo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar. Pego a borracha e apago aqui embaixo, deixo só o contorninho da boca como se fosse um batonzinho. E pronto, já saiu. Aí, se o narizinho estiver me incomodando ainda, eu posso pôr mais uma sombrinha, mas aqui eu não vou colocar não, tá? E com a bochechinha, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Já vou dar uma raspadinha com a espátula mesmo, tá? Às vezes eu uso uma faquinha aqui, mas o que você tiver aí pode usar. Tô raspando aqui no papel mesmo. Vou pegar o cotonete. Ó, sujou meu cabelinho aqui, não atentei? Sujou meu cabelinho de vermelho. Passo a borracha. Saiu, ó. Então, não tenha medo de usar o giz pastel, tá? Pode usar, porque até no preto, que é mais chatinho, a borracha conseguiu tirar. E é qualquer borracha, tá, gente? Qualquer borracha que você tiver aí. Então, abuse do giz pastel, não tenha medo de usar. Então, voltando aqui na bochechinha, vou pegar aqui meu cotonete vermelhinho, que eu já usei. Vou molhar aqui no meu... Molhar não, né, gente? Não é molhado? Vou pegar um pouquinho da coloração e vou passar em movimentos circulares na bochechinha. Sempre assim, de baixo pra cima, porque eu gosto da bochechinha dela mais rente aqui, na parte de baixo. Então, eu vou em movimentos circulares. Pegando bem a partezinha de baixo, ó, tá ficando vermelhinho. Se eu achei muito vermelho, eu posso pôr uma cor mais escura por cima. Ir misturando cores, e se não ficou legal, eu vou lá e apago. O chalk já tá aqui, ó, a bochechinha. Só que eu tô achando ela bastante vermelha. Então, o que que eu posso fazer? Eu tenho duas opções aqui. Ou eu coloco uma coloração um pouco mais escura por cima e mistura com essa mais vermelhinha viva, ou eu posso apagar. O problema é que se eu apago, eu perco todo o efeito esfumado que eu tenho aqui. E aí eu tenho que recomeçar até chegar nesse esfumado. Eu não quero perder isso. Então aqui eu vou jogar com cores. Eu vou pegar o marrom, vou raspar um pouquinho aqui. O marrom mais clarinho, que é o da cor da pele dela. Ó, bem da corzinha da pele. Então, eu deixo ele aqui. Deixei a cola aberta. Acabei de falar pra fechar, deixei aberta. Vou pegar o meu giz marrom aqui, o meu cotonete marrom. Dou leves batidinhas aqui na onde que eu peguei o pigmento. E vou passando aqui. E olha a diferença de uma pra outra. Consegue ver que essa aqui ficou muito mais viva e essa aqui ficou mais apagadinha? Essa aqui pra mim, no vídeo eu acho que não dá pra ver direito, mas aqui pra mim tá bem melhor. Então, assim, como o cliente vai olhar com o olho mesmo, no tete a tete, eu vou manter essa aqui pro projeto, tá?
Então, eu vou pegar um pouquinho mais aqui do marrom e vou passar na bochechinha do outro lado. Sempre em movimentos circulares, por quê? Para não marcar muito o papel, tá? Senão fica muito marcado e aí não dá esse efeito esfumado aqui mais delicado. Eu gosto dele mais delicado assim. Então, por isso que eu deixo dessa forma, tá bom? Então, aqui no rostinho, tá pronto. O rostinho tá ok, nós vamos deixar ele aqui no cantinho. O que eu vou fazer agora? Vou partir pros cachinhos. E aí, o cachinho, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer com lápis branco, lápis de cor mesmo, tá? Da Faber-Castell, ou o que você tiver aí. E vou começar pela parte de trás aqui, que é a parte do cachinho. Ponho a menininha na frente, verifico na onde começa, então eu sei que é só essa parte aqui do frufruzinho dela. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazendo caracóis assim, ó. Sabe caracol? Deixa eu fazer um aqui com uma caneta preta, que depois capaz de não dar pra ver. Assim, ó. Deixa eu te mostrar. Vou fazendo esses formatos aqui, ó, no cachinho. Só que eu faço mais fechadinho, outros mais abertos, pra dar uma impressão de cachinho mesmo. E aí, vamos fazendo aqui e vendo como vai ficando. Não aperta o lápis pra não marcar o papel. E vai fazendo conforme você acha. O lápis de cor até dá pra apagar. Só que ele não fica tão bem apagado quanto o giz pastel. E aí a gente precisa ter cuidado. Mas, tudo que a gente faz com amor, o resultado é legal, né? Tá ficando assim, ó. Dá pra ver aí direitinho? Não tá focando? A gente faz bem levinho, tá? E aí vai fazendo os cachinhos, uns mais abertos, outros mais fechadinhos, do jeito que fica legal pra você. Mesmo que não fique perfeito, vai ficar já diferente. Não vai ficar aquele papel preto lambido, né? Olha como ele tá ficando. E aí, deixa eu pôr o corpinho aqui por cima pra mostrar melhor. Oi, Carol. Que bom que você tá gostando. Ó, já dá uma diferença de um lado pro outro. Depois, na hora que eu terminar, eu vou bater uma foto que daí dá pra ver melhor. Mas já dá uma diferença. Então, quando o cliente recebe uma peça assim, ele vê que você teve um cuidado de fazer uma pinturinha aqui, né? Diferente de você entregar um trabalho, vamos falar assim, é mais comum, né? Então, o que você conseguir colocar de diferencial no teu trabalho, coloca. Coloca porque aos olhos do cliente é muito, muito bacana. Quem não gosta de receber um atendimento diferente, né? Um diferencial no atendimento. É tão gostoso. E aí, quando você vê que tem um cuidado mais gracioso ali, você até olha o profissional com outros olhos. Ontem mesmo eu comentei com meu marido que eu recebi uma proposta uma oferta de um rapaz, e normalmente o vendedor costuma ser incisivo, né? Meio pegajoso, ele quer vender. Mas esse foi tão sutil que me deu vontade até de comprar o produto mesmo sem precisar. De tão gentil que o rapaz foi. Cuidadoso, sabe? Então, seja cuidadosa aí também com seus clientes. Olha só. Os nossos cachinhos, então, ficaram assim, ó. Carol, essa boneca é pra topo. Você acredita? Uma lindeza. É pra topo de bolo. E, na verdade, é uma festa de uma boneca. É uma boneca da criança e a mãe quis representá-la no topo de bolo. São pedidos bastante inusitados, né? E ela pediu também as caixinhas no tema da boneca. Então, a boneca também virou papel digital. Então, é muito legal fazer esse tipo de trabalho, porque fica personalizado. É difícil a gente encontrar, né? A boneca da criança, é claro, essa daqui não foi a caricatura da boneca, foi uma inspiração na boneca da criança. Mas a boneca é moreninha, tem vestidinho vermelho e ela não tem sapato, mas a mãe quis pôr um sapatinho na boneca e aí eu coloquei o pretinho.
E ela é de frufruzinho, assim, de rabicó. E aí, a criança ainda não viu, mas eu acredito que ela vai ficar muito feliz na hora que ela encontrar a bonequinha dela no topo de bolo. E agora a gente vai passar para os caixinhos. Carol, ela tem 13 centímetros. Esse bolo que eu tô fazendo aqui pra mãe é de 18. Essa boneca tem 13. Deixa eu ver aqui direitinho. Deixa eu ver essa parte pretinha, que é a boneca completa. Com os rabicózinhos, ela sai com 13,100, mais ou menos. 13 centímetros. Eu gosto de topo de bolo cheio. Então, o bolo que eu tô fazendo é de 18. Pensa que o 18 tá aqui, ó, na minha mesa. Então, essa parte até aqui tem 18. A boneca vai ficar bem no centro aqui do bolo. Então, vai encher praticamente o bolo. Desculpa, gente. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então, a bonequinha tá ficando assim, ó. Tá aqui. E agora a gente vai ter essa parte do cabelinho por cima. Que depois entram os lacinhos. Então, olha, a graciosidade que já tá dando o cachinho. Fica mais... Eu acho que fica mais charmosinho. É opção, né, gente? Eu gosto assim. Quem não gosta, tá tudo certo. Entregar também um acabamento liso, que se tiver um trabalho bem feito, é perfeito. Muito tempo eu trabalhei com um liso só. Desculpa, gente. Mas essa tosse tá me acompanhando já tem um tempinho. Vai fazendo, continua fazendo os caracóizinhos. Uns mais abertos, outros mais fechados, para dar a impressão de cachos mesmo. Eu tenho a impressão que o cabelo preto, quando a gente usa o branco assim, ele dá mais ar de grisalho do que de qualquer outra coisa, mas eu gostei do resultado dessa. Eu fiz um teste numa peça antes, foi até que eu compartilhei nos stories. Eu gostei de como ele ficou, então eu tô mantendo. E aí vai ficando assim, ó, já vai dando uma diferenciada. Vamos colocando aí os nossos diferenciais todos para fora. Carol, você tinha comentado que às vezes você quer fazer um topo diferente, mas a cliente só pede igual. Eu já passei muito por isso também, viu? E até é um papo que a gente poderia bater aí na próxima semana, que eu posso compartilhar o que eu fiz para mudar isso, como me ajudou por aqui. Eu acho que pode clarear a vida de muita gente aí também. Ó, ficou assim. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar essas pecinhas nessa cacheadinha. Eu queria fazer os cachinhos pretos, mas o preto não vai aparecer aqui. Não aparece mesmo. A gente pode até tentar depois. Bom, agora eu vou começar a colar as partes. Então, eu vou colocar primeiro o corpinho marrom por cima. E aí, eu vou alinhar direitinho aqui com os pezinhos, que é a base aqui. E não deixar, cuidar para não deixar passar nenhum pedacinho aqui, ó. Porque se eu colar assim, aí eu estraguei o trabalho todo. Então, aí eu tenho que cuidar para ele ficar bem alinhadinho aqui. Mas eu vou começar a colagem pelo pezinho. Então, o que eu faço? Eu acerto direitinho aqui. E aí, ali embaixo, eu levanto um pouquinho o pé, passo o tiquinho de cola e vou colando. Oi, Nene, boa tarde. Seja bem-vinda. Vamos colando assim, ó, pressiono aqui levemente. E aí, daria para ter feito um boleado no sapatinho. Aqui no vestidinho ainda, não sei se eu vou colocar a fita banana, mas já deixei ele abertinho aqui, sem cola. E aí, eu vou tirando a mão daqui de cima e vou passando cola no restante aqui, tá? Com muito cuidado, novamente, para não entortar o trabalho, porque senão, se quebrar a fibra do papel, entorta tudo. Eu
opto por trabalhar dessa forma aqui. Mas se você quiser passar a cola toda na boneca para depois ir colando, também não tem problema nenhum. Vai da forma que melhor você se adapta aí. Então, agora ficou faltando a cabecinha. E aí, eu sei que é toda a área aqui, exceto a parte dos caixinhos que a gente fez. Faço cola em tudo. Não precisa ser muita cola, viu? Ó, bem pouquinha. É bem fininho aqui o tanto de cola. Porque ela adere até melhor no papel quando é menos. Quando fica bastante cola, fica dançando, né, no papel. Pressiono aqui. Já tá colado e, ó, tá super firme. Posso balançar, ó, super firme, por conta da base toda preta que nós fizemos atrás. Então, toda vez que tiver um elemento por trás, tipo cabelo, escolha fazer uma base completa, porque aí vai te dar mais sustentação. Normalmente, eu tenho topos de bolo que eu entrego frente e verso. O que é frente e verso? A roupinha que tem na frente também tem atrás. O rostinho, daí tem a continuação do cabelo atrás. Então, se essa aqui fosse uma frente e verso, eu teria que fazer uma parte aqui marronzinha por conta do pescoço. O vestidinho, essa parte aqui seria o cabelo. Tiraria a orelha, obviamente. E faria só o cabelo e cachearia aqui atrás também, tá? Botaria os sapatinhos aqui, na outra parte marrom também. Mas essa não é, essa daqui é só a frente. Então, tem que ficar bem firminha pra não cair na hora de espetar no bolo, não tombar, porque aí é de lascar, né? Então, vamos partir aqui pra nossa colagem. Aqui, como eu vou usar a fita banana, eu não vou colar aqui agora. Então, eu vou deixar aqui por cima, eu só vou alinhar aqui certinho pra colar o cabelinho. E aí, o cabelinho, eu venho passando cola nele também. E aí, a aplicação dele eu vou fazer com a pinça. Alinho aqui certinho o rostinho. E o gabarito de corte, ele é interessante por conta disso, né? Porque a gente não sai fora de jeito nenhum. Sai fora é bom, hein? Gente, vocês vão me dar licença, eu vou pegar um pouco d'água, porque eu não vou aguentar ficar falando com essa tosse. Só um minutinho. Desculpem, voltei. Aqui já está colado. E eu vou reservar aqui a bonequinha pra gente fazer agora os frufruzinhos das mangas. Se alguém tiver uma dica pra parar a tosse, por favor, mande. Já não aguento mais. As manguinhas estão aqui, ó. O que eu vou fazer na manguinha? Eu vou fazer um boleadinho, um leve boleado, tá? Pra dar a impressão de volume. Eu tenho aqui, ó, um tapetinho de EVA. Esse aqui eu uso pra bolear a flor também, mas tá bem sujinho, porque antes, quando a peça tem chalque, antes do boleado a gente tem que fazer o chalque. E aí, às vezes, acaba sujando, mas não vai interferir em nada aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou virar aqui do avesso. Vou pegar um boleador. E como a peça é pequenininha, eu vou usar esses dois aqui, que são bem pitiquitos. Esse aqui é menorzinho ainda. E esse é mais grossinho. E vou passando em volta da pecinha. Então, eu posso segurar ela aqui e ir apoiando assim. Ou posso deixar ela aqui e ir rodeando aqui, ó. Não pode ir com muita força, porque senão masca o papel. Aí o acabamento fica feio, tá? Então, tem que ir bem de levinho. Bem de levinho mesmo. Ele já vai emborcando. Eu vou mostrar mais pertinho pra você ver. Mas por que a gente usa o tapetinho? Porque ele é fofinho, né? Então, aperta
Cravo, Nene? Nenes, cravo? Tô vendo aqui meio de vez em quando. É pra tosse, cravo? Ah, eu vou comprar um saco então, porque essa tosse tá de lascar. E aí, ó, troquei por um maiorzinho, um de bolinha mais grossa. Vou mostrar como que tá ficando em relação ao outro que a gente ainda não fez. Esse tapetinho, ele é fofinho, ó. Então, quando eu aperto, quando eu faço pressão, ele afunda a parte que eu tô fazendo pressão. Então, quando eu tô fazendo esse movimento aqui, ó, eu tô colocando um pouco de pressão. Porque percebe que a bolinha tá levantando do tapetinho? Então, essa pressão, ela me ajuda a dar forma no boleado. Aí, quando faz assim, eu posso levantar e forçar um pouquinho mais pra dentro, que aí vai pegando o jeito. Quem é aluna do PDDF vai ter uma aula só de boleado, tá, gente? Então, fiquem espertas aí, dia que sair essa aula no módulo novo, eu mando para um aviso para vocês. Ó, esse aqui é o retinho e esse aqui é o boleado, ó. Não sei se dá para ver, ficou parecendo um... Ele fica mais fofinho. Na hora da montagem da peça dá pra ver direitinho. Vou mostrar direitinho. Vou forçar só um pouquinho mais pra cá. Gente, tem hora que eu não consigo ler os comentários, tá? Mas depois eu volto. Se tiver alguma dúvida, eu tiro aí. E já me falem, meninas, vocês gostam de lives assim, que vai mostrando o processo de criação? Que aí a gente pode fazer mais vezes. Ó, eu vou pôr no papel, vou ver se dá pra ver aqui no papel, porque na minha mão tá diferente. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó, essa é a retinha. E essa aqui, aliás, essa é a com boleado e essa aqui é a retinha. Essa aqui, percebe que ela tá um pouquinho mais saltando do papel? É o efeito que dá. E na hora... Oi, Ju! Seja bem-vinda, lindona. E na hora que tá na peça, com a junção da fita banana, dá um efeito, gente, que é uma loucura. Vale a pena, viu? Vale a pena. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma acertadinha, que ficou uma parte que tá mais boleada que a outra. Ó, fica parecendo um botãozinho. Acho que no vídeo não dá pra ver, desfoca, né? Mas tá aqui. No outro eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Começo com mais fino, dou uma leve pressão aqui nas bordinhas. E depois eu vou pro mais grosso. Por que que eu começo com mais fino? Exatamente para não quebrar a fibra do papel. Se eu coloco o mais grosso aqui, ele já vai fazer uma volta maior. Nesse caso, é porque é peça pequena, tá, gente? Se fosse peça grande, tem boleador bem grandão, ó. Então, depende da peça que a gente tá boleando. Nesse caso aqui, como ela é pequenininha, aí tem que ser o menorzinho para começar. E aí vai com paciência, com delicadeza. Já troquei pro mais grossinho. E agora sim vai dando um acabamento aqui. E fica assim, ó. Tá vendo? Se a gente vai com leveza, não quebra a fibra do papel, fica certinho. Então, tá aqui as duas pecinhas. Agora, eu vou partir para a montagem da parte que tá faltando. Então, eu vou tirar aqui o tapetinho. E aqui, ó, eu vou usar a fita banana. Então, deixa eu dar um jeitinho aqui na minha bagunça. Gente, vocês são bagunceiras também? Porque, nossa senhora, ai, faltou o lacinho. Eu vou terminando o trabalho, às vezes, a mesa tá um caos. Ó, o lacinho, eu vou fazer o seguinte. Eu virei ele do avesso, vou ver se dá
se eu dou uma boleadinha nele aqui também, pra dar uma impressão que ele tá fofinho. E depois a gente vira ao contrário e faz a voltinha dele, a virada dele. Tá? Se eu estiver complicando agora, na hora que eu fizer, vocês vão entender o que eu tô falando. Tô passando bem assim, ó, na beiradinha. E aí ele já vai emborcando, tá vendo que ele já subiu aqui? Vai emborcando. Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Passo na voltinha o boleador menor, tá? E vou passando todo o contorninho dele. E aí, ele vai ficando assim. A hora que eu viro aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar minha pinça, vou apertar aqui, ó, no meio. Peguei ela aqui no meio, ó. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, ele já fica todo charmosinho, tá? Deixo ele aqui no cantinho. Vou fazer igual com o outro. Pego aqui, viro. E daí, eu suspendo aqui, ó. Prontinho. Daí, o lacinho tá aqui também. Então, agora vamos montar essa moreninha linda. Aqui atrás eu vou pôr fita banana, porque a cabeça tá à frente do corpo, né? Então ela tem um relevo. Aqui na roupa eu não gosto de colocar, porque a roupa normalmente ela é grudada no nosso corpo, né? Ó, grudada. Aí na saia, na barrinha da saia eu até poderia pôr, mas eu não sei, ainda tô pensando se eu vou fazer uma pintura aqui imitando sombra ou alguma coisa, ou se eu vou pôr uma fitinha banana aqui pra dar um relevinho assim no vestido, que também fica legal. Mas ainda tô pensando. Então, enquanto eu tô pensando, ela vai ficar assim. Aqui, ó, eu já vou pegar minha fita banana. Hoje eu corto aqui, ó. Porque eu destruí minha base, ó. Essa parte aqui é toda rasgada de estilete. Que eu cortava a fita banana aqui. Aí depois que eu descobri uma outra base aqui menorzinha, daí agora eu corto aqui nessa. Então eu vou tirar aqui um liner aqui dela. Tem gente que corta na tesoura, eu não me adaptei não. Meu negócio é no estilete mesmo. Eu prefiro. E aí eu pego também com a pinça. A pinça que eu uso pra tudo, gente. E vou colocando. Eu percebi o seguinte, que tem algumas fitas que vêm com a aderência bem ruim, depois de um certo tempo elas acabam descolando do projeto. Então, a que eu tô usando agora é da Mimo, eu tenho gostado bastante dela. Eu usei umas aí que não estavam muito legais não. Aqui eu cuido aqui bem direitinho pra ver onde que vai ficar, se tá tudo alinhado e depois eu pressiono, tá? E a chuchuzinha tá ficando assim, ó, muito bonitinha. Acho que eu colei torta aqui, gente, ó, a bochechinha dela ficou pra baixo, então deixa eu dar uma descolada aqui. Essa fita banana, ela agruda bastante, então tem que tomar cuidado aqui na hora de tirar também. Isso porque eu olhei aqui direitinho, ó. Alinhei a bochechinha. Agora acho que tá certo. Agora sim. Agora foi. Cacheadinha. Agora tá certinho, ó. Aí agora eu vou entrar com o lacinho. O lacinho, tanto faz eu colocar aqui pra cima ou colocar aqui por trás. Mas eu gosto de brincar com volumes. Então esse aqui eu vou pôr pra cima e esse outro o outro eu vou pôr por baixo, tá? Então como é que eu vou fazer aqui do mesmo jeito? Oi, Vânia, boa tarde. Seja bem-vinda, amor. Vânia, eu vou tentar deixar gravada, tá? Desculpa, gente. Pra quem chegou agora, eu tô com uma crise de tosse, mas a Nenes já me passou aí cravo. Eu sei que ela passou mais coisa, não deu pra ver. Depois eu vou ver como que eu faço. Ó, vou colocar aqui.
Já tá dando um charminho aqui. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. E agora o outro, eu vou encaixar aqui por trás desse cachinho, tá? Com muito cuidado, porque às vezes se a cola pega no preto, o trabalho fica manchado, fica um trabalho, fica parecendo que tem brilho no trabalho, rastro de lesma, sabe? Rastro de lesma é duro. Mas fica parecendo, aí fica meio estranho. Ó, tirei bastante a cola aqui, nem ficou. A gente põe de novo. Vou abrir aqui um pouquinho, afastar um pouquinho, pra entrar aqui, ó. Aí, entrou. Agora sim. Solto aqui e com a própria pinça eu pressiono aqui, ó. Aí eu dou uma levantadinha depois. Na hora que ela já tiver colada, aí eu posso vir aqui, dar uma levantadinha pra fazer o charminho do laço. Mas já tá ficando assim, ó. Vânia, eu pintei. Eu pintei o cabelinho. Se ficar gravada, você vai ver, tá? Aí dá pra ver o cachinho, mas é caracolzinho com lápis branco, tá bom? Vamos lá, então. Faltam aqui agora as manguinhas. As manguinhas aqui, eu posso colocar tanto colada, que ela já vai dar um efeito por conta da sobreposição e do boleado, ou eu posso colocar com fita banana. Ó. Nesse caso, eu vou ser bem honesta. Eu gosto mais assim, ó. Eu tentei fazer... Eu tentei não, eu fiz uma pecinha dela de teste pra ver tudo certinho e coloquei fita banana, mas eu achei que ficou muito levantado. E assim, eu gostei de como ficou. Vou mostrar mais pertinho. Tá vendo? Ele já dá esse efeito por conta do boleado. Já dá o efeito de sobreposição por conta do recorte. Então, eu acho que eu vou manter desse jeito. Vou colar com cola mesmo. Então, vou por aqui. Vou virar. E na hora de virar, cuidado para não pinçar forte e estragar o boleado, tá? Põe cola aqui, ó, no meio. Como ele tá boleado, a do meio não vai aderir no papel, porque ele tem uma leve curvatura. Mas eu coloco para dar firmeza. E o que eu faço depois? Eu passo em volta, assim, ó. Bem em volta mesmo. E limpo no dorso da mão. Do mesmo jeito. E colo, tá? Tem hora que eu não tô olhando, viu, gente, pros comentários, mas se tiver alguma dúvida, pode deixar aí, que depois eu passo o olho e respondo vocês. Ai, Vânia, obrigada. Também achei uma fofura. Falei aqui que eu acho só assim que o branco às vezes deixa parecendo grisalho de vez em quando, mas ficou bonitinho assim, eu gostei também. E eu tô pretendendo fazer mais vezes assim, sabe? De ir criando e montando com vocês, porque eu acho que é tão legal quando a gente tem jeito de tirar dúvida na hora. Gente, colei torto, peraí. Conversando aqui, me empolguei. Aí. Ó. Ficou assim, ó. Deixa eu pôr aqui no fundinho branco. E aqui ainda dá pra firular. Dá pra firular mais ainda. Tipo, eu poderia ter feito um relevo com a máquina mesmo no... Que é a máquina de relevo no vestido. Poderia ter posto uma pedrinha no laço. Não sei se eu vou ainda fazer mais alguma coisa. Mas aí vai do que tiver de ideia aí na cachola.
Dá pra firular bastante, dá pra fazer diferente. E virou papel digital também. Depois eu posto uma foto aqui mostrando. Mas vocês viram, na hora que... Eu não sei se vocês assistiram o vídeo do YouTube. Se não assistiu, corre lá pra ver. Ainda tá disponível. A criação é basicamente com formas geométricas. Super fácil. Super assim, não é trabalhosa, sabe, gente? Fica um efeito tão bonitinho. Depois a transformação de camadas também tem lá no vídeo. Compensa a gente investir, porque aí nosso trabalho acaba ficando único, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Adorei o bate-papo. Adorei ter companhia aqui para trabalhar. Vânia, não vou na Mega. Não vou. Dessa vez não vou, mas irei logo mais, se Deus quiser. E tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui rapidinho se teve alguma dúvida para cima. Sou meio mirim na internet ainda. Nenes, acabei de ver aqui, muito obrigada pela dica, viu? Gostei. Gengibre, cravo, tô vendo aqui. Vou usar. Brigadão. Eu amei fazer um bora papear e montar. Tenho certeza que eu vou trazer mais vezes aqui, porque foi muito gostoso mesmo. E agora eu vou tentar deixar salva, vou ver como que funciona aqui. Tomara que dê certo. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima, meninas. Até a próxima.